Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, ou a que sonha empreender também, e a nós clientes para sabermos o que tem de melhor no mercado. E eu sempre trago especialista, gente, da área, seja do empreendedorismo, sempre é do empreendedorismo, tá? Porque hoje mesmo, eu gravo várias vezes no dia, entrevistei um médico que ele falou que ele é candidato a empreendedor. Porque o especialista, ele precisa entender do empreendedorismo até para colocar a sua empresa aí em patamares elevados, né? Saber estruturar para a empresa poder crescer, né? E quando a gente sabe lidar com pouco, a gente sabe lidar com muito também. E hoje eu trouxe aqui um ex-soldado de operações especiais do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele atuou por 25 anos como agente de segurança e comandou a Divisão de Segurança Institucional do Ministério Público Federal. De 2015 a 2020. Pega esse currículo aqui. Ele é graduado em Segurança Pública com várias extensões universitárias no segmento e hoje é mentor palestrante em liderança, gerenciamento de crise e desconstrução de conflitos. Tem mais a ver com a sua empresa do que você imagina. Então vamos recebê-lo aqui. Eu estou muito feliz com o seu aceite. Feliz estou eu pelo convite, Gabriel. Eu posso chamar de Boer? Posso chamar de... Boer. Você gosta assim? Não é que eu gosto, é que eu sou mais conhecido como Boer. Então vamos receber o Boer aqui, gente. Falar o Marcelo, o pessoal vai falar, esse cara chama Marcelo? Eu te coloquei na minha lista como Boer. Certo. Na minha lista de contatos. Seja muito bem-vindo, Boer. Obrigado. É uma honra te receber aqui. Honra é minha. Fiquei acompanhando um período aí suas publicações, suas entrevistas, muito bacana, teu conteúdo é bom. Sim. E o melhor de tudo, que tudo que você faz está alinhado com o nosso Senhor dos Exércitos. Com Isso certeza. É muito importante. E olha, eu conversei com o Boer 1h20 no telefone, mais ou menos. Aproximadamente. Ontem, né? Foi anteontem. Isso, para saber o que rolaria aqui nessa mesa, né? Nessas cadeiras aqui, que sempre, para mim, é uma grande surpresa. Claro que eu conheço as pessoas que eu convido aqui, mas assim, eu conheço a fundo aqui na cadeira mesmo, aqui no podcast. E a nossa conversa foi tão interessante, ele me trouxe um ponto que eu achei incrível. Ele falou assim, olha, nós não podemos ser agentes disfarçados. Cristão agente secreto, né? Cristão agente secreto. 007, perdão, Cristão 007. Exato. Agente secreto. E aí, você é um cristão convertido há 3 anos. Aproximadamente, quase 3 anos. Uau! Entendedor da palavra de Deus, pelador. Eu quero que você conte essa história, porque a gente imagina um ex-soldado de operações especiais e hoje cristão. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória que, uau, é incrível. É interessante. Minha geração foi doutrinada para resolver tudo na força do braço. E eu vim dessa linhagem, dessa formação, com 17 para 18 anos de idade, eu estava no campo de adestramento do Corpo de Fuzileiros Navais fazendo curso para formação de soldado fuzileiro. E eu tive que sempre trabalhar nessa linha de superação. Uhum. A gente tem que ser forte. E hoje eu descobri que a gente não tem que ser forte, tem que ser firme. Uau. A firmeza é superior à força, porque a firmeza é a força na medida certa. Quando a gente põe força, a gente estraga tudo. É uma coisa que eu falo nos meus treinamentos, né? Nós temos que ser firmes, não forte. Fazendo um adendo aqui. Imagina uma taça de cristal na sua mão. Segura fraco, ela pode cair. Forte, ela pode se quebrar em suas mãos. Firme, ela não cai e não quebra na tua mão. Incrível. E o homem, ele tem essa cultura de o homem não pode chorar, o homem tem que ser forte, o homem não tem medo. Na verdade, a gente tem que ser muito homem para chorar em público. Muito bom. De fato. E iniciei minha carreira no Corpo de Fuzileiros Navais. Aí, após 4 anos que eu estava nas fileiras armadas do Corpo de Fuzileiros, mercado de segurança pessoal aqui explodindo. Década de 90, era uma média de 20 empresários em cativeiro sequestrados todo mês, e eles contratavam profissionais, militares, ex-militares. E eu aproveitei esse vento bom, que pagava muito bem. E não só pagava bem, como a possibilidade de você se capacitar. Uhum. Os empresários pagavam assim, investiam muito na gente, para a gente fazer cursos a nível internacional. Inclusive, teve um período de 5 anos que fui treinado e comandado por israelense. Ex-integrantes do Serviço Secreto de Israel. Inclusive, esse meu chefe hoje ele é um grande amigo meu. Ele atua como consultor em segurança pública aqui hoje no Brasil. Eu sou fã
de tudo que gira em torno de Israel por inúmeros motivos. Eles estão há milênios na pista, e em termos de segurança, de luta, de combate, eles são atacados com pedra, pau, lança, tacape, borduna, funda, que é o que Davi matou Golias, canhão, míssil, arma de fogo, fuzil, obus, tudo que pode imaginar, e eles sabem lidar A gente está vendo isso todo hoje. esse tipo de situação. E eles são fantásticos nisso daí, e a fé deles também foi uma experiência muito bacana, essa que eu tive com os israelenses. E ao longo dessa jornada toda, aí em 2015, eu fui recrutado pelo Ministério Público Federal, cargo em comissão, no auge da Lava Jato, para chefiar a Divisão de Segurança Institucional do Ministério Público Federal aqui em São Paulo. E o que exatamente você fez nessas operações? Olha, aqui na cidade de São Paulo, boa parte das diligências externas, das operações, eu que montava a equipe e conduzia. A gente fazia um trabalho junto com a Polícia Federal. Era investigativo? Também, mas era mais operacional. Busca e apreensão, prisão preventiva. Uau, Tudo que vocês viram na televisão estava ali no olho do furacão. que incrível. Foi uma época muito bacana. Infelizmente, a coisa tomou outro rumo. Aquele Ministério Público Federal da época do Janot não existe mais. Verdade seja dita. Verdade seja dita. Sim. Janot foi Janot. Para aparecer outro Janot vai demorar. Se aparecer. Infelizmente. Mas a gente conseguiu fazer algo que... E é muito interessante fazer até um comentário aqui. Eu me posiciono no que eu acredito sem... o nosso programa chama... Pode ser franco. Franco, exatamente. Tá? Pode ser franco e eu sou aqui. sincericida. É uma característica minha. Eu adoro essas expressões. 60% vou te falar, uns 60% do Ministério Público Federal é composto por pessoas com ideologia de esquerda. E a maioria dos servidores eram contra a Lava Jato, ou seja, estavam remando em desfavor. As pessoas que atuavam na Lava Jato eram mal vistas por muitos membros e muitos servidores. E eu percebi isso nos olhares até. Uau. Que eu sofria, muita gente da minha equipe sofria, procuradores da linha. Já foi ameaçado? Não, Não. nunca fui ameaçado. Nunca fui ameaçado. Uhum. Mas assim, é triste a gente ver como que terminou tudo, né? Como que terminou tudo. E o que a gente vê na TV é real? Porque as notícias que aparecem, elas são maquiadas ou... Vou falar só um refrãozinho de uma música do Raul. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Uau, não quero ir de entendi. contra o azar. Gente, a gente é enganado pela imprensa, tá? Existe uma outra imprensa séria hoje? Vamos lá, sem fazer propaganda nenhuma. A Jovem Pan é a única fonte hoje que você... Por quê? Ela é legítima. Coloca direita com esquerda para debater e até se degladiar às vezes. E ela é bem atacada, né? Legitimidade. Então, mas eles são legítimos. É de direita? É, mas eles dão espaço pro outro lado. E a maioria das emissoras não. É um lado só. Elas vão conforme... Tendenciosas. A política entra. Entendi. Tendenciosas. Em favor do atual governo. Infelizmente. A Jovem Pan é a única fonte de notícia que você, pelo menos, vai conseguir ouvir os dois lados. Sabe? Que você vai conseguir, pelo menos, se balizar, buscar um norte. Nossa, essa parte da segurança, ela é extremamente importante quando você fala de empresários, né? Eu já sofri sequestro dentro de casa, já. Sério? E assaltos, assim... Assistir um comércio, né? Imagina, exato. Né? O pessoal cresce o olho. E a gente morava numa região um pouco perigosa. Só que eu entendi, é que você trabalha também com liderança, né? Sim. E é interessante que quando você tá nessa jogada e você tá como refém, e você vê como as pessoas lidam ali. Tinha um chefe ali, sabe? E a liderança dele era, eu não esqueço até hoje, ele tinha princípios, você acredita? E valores. Você deu sorte que eram profissionais a princípio, que tinham um objetivo. Não, tinha um. Que era Mas o ele era bom cabeça de líder. tudo. Ele era um bom líder. A partir dele, assim, pelas ideias dele, né, que ele comandava a equipe ali, ninguém violentou a gente, graças a Deus, né? E eu vi que ele se preocupava também com o bem-estar ali das pessoas que ele tinham feito refém, que era a minha família e eu. E como lidar com esse tipo de pessoa, assim, que está no crime, quer, de fato, algo lesando outro ser humano? Como que... Gente, eu não consigo imaginar como lidar com isso. Porque você participa também a gente conversou anteontem. Eu dou consultoria em segurança pública, Isso, privada.
Você já trabalhou nessa desmantelar, sequestro, essas coisas? Não. Não? Eu tenho formação em gerenciamento de crise policial, que é Uhum. todo aquele processo de você convencer o tomador de Isso. refém. Uhum. Chama-se tomador de refém, enquanto o motivador da crise, que é o nome que a gente dá, ele está com uma pessoa aqui sob a mira de uma arma, ele é um tomador de refém. Exato. Sequestrador é no momento que foi para o cativeiro. Ah, tá. É aquela metodologia de você conseguir convencer o tomador de refém a parar por ali e desistir. É que, infelizmente, a imprensa só mostra quando esse motivador é abatido por um sniper. Só que em torno de 90% das vezes, o Coronel Harcourt vai puxar minha orelha. O Coronel Harcourt é um dos maiores gerenciadores de crises policiais do Brasil e reconhecido mundialmente. Inclusive, ele tem livro escrito de segurança escolar. Ele é fantástico. Depois ele me puxou a orelha, mas eu creio que em torno de 90%, numa média geral, aqui no Brasil, é solucionado na técnica de persuasão, as técnicas psicológicas, de escutativa, para poder subir a escada de mudança comportamental e conseguir mudar o comportamento desse tomador de refém, fazer com que ele desista. Então, a maior parte dos casos é um desfecho bom. Na maioria esmagadora, é um desfecho bom. E a mídia só mostra... Não dá ibope, né? Dá ibope entendi. quando o cara é abatido, né? É notícia ruim que chega Ou mais sniper rápido. abate suspeito. Suspeito. O cara tá o tempo inteiro com a arma na cabeça de uma pessoa e a imprensa fala que o cara é suspeito ainda. E como lidar com essa cultura de que o bandido não é tão ruim assim? Olha, existe Porque no Brasil é mais ou menos assim, né? Existe um estudo de Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele judeu, passou por 3 campos de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. Sobreviveu. Ele já era neuropsicólogo. Ele já era neuropsicólogo, se eu não me engano, era neuropsicologia, era a especialidade dele. É isso mesmo, creio que era isso daí mesmo. E ele fez um estudo muito interessante com base no que ele vivenciou nos campos de concentração. Todos os presos estavam na mesma situação, certo? Sim, Eu estou fazendo esse preâmbulo aqui para chegar na tua pergunta, para ter uma resposta efetiva e o pessoal entender onde eu quero chegar. Todos os presos estavam na mesma situação. No entanto, tinha presos que roubavam o sapato do outro preso, roubava comida, oferecia o corpo para sexo em troca de benefício para os comandantes nazistas, né, para o pessoal da guarda do Hitler, entregava outros presos para ter benefício e esse preso morria. Em contrapartida, tinha preso que se via que o outro estava com o pé com ferida e estava sem sapato, ele estava com o pé em melhor condição, ele dava o sapato dele para o colega preso. Ele dividia o pouco de ração que ele tinha com o preso mais debilitado. Ele não entregava o outro preso e acabava morrendo. Uau. Então, o que significa esse estudo do Viktor Frankl? Que você se esforçar ao máximo para se manter em pé ou vivo não está dentro da sua vontade, não está no seu controle. Que a gente, na vida, a gente acredita que a gente tem que fazer de tudo para se manter em pé ou se manter vivo. Mas por mais que a gente se esforce, envie esforços para nos mantermos em pé e nos mantermos vivos, isso não está no nosso controle. Mas existe algo que cabe a nós, está totalmente no nosso controle. Manter princípios da honra. Então é questão de índole. Índole. O cara simplesmente está fazendo, eu tive que fazer tal coisa porque eu estava preso em campo de concentração nazista. Por que outros não fizeram? Porque mantiveram princípios da honra. É a mesma coisa no banditismo, respondendo a sua pergunta. Temos que entender que ele foi criado numa família na periferia. Negativo. É da justificativa. E aí eu ouvi uma coisa muito bacana do João Blota, é um cara que você tem que entrevistar aqui. João Blota é um grande amigo meu. Ele viveu 17 anos no mundo da droga e viciadão mesmo, principalmente em crack. Hoje é um publicitário bem sucedido, sabe? Um cara próspero, foi pinçado por Deus, porque é só Deus mesmo para pinçar. Sabe, tudo bem, tem que ter intervenção do ser humano, mas é joelho dobrado e principalmente a oração de uma mãe, que no caso dele, ele teve uma mãe que dobrava o joelho por ele. E eu conversando com ele um dia, eu falei, Blota, é jogo duro, porque o cara quando tá na abstinência ou tá sob efeito da droga, ele acaba fazendo coisa que ele não quer. Ele falou, negativo, Boer. Ele vai fazer o que a índole dele permite. Uau. Então quem me falou isso aí é quem viveu na droga e viveu no mundo. Que rodou pela Cracolândia também, conhece o submundo da droga, que é o portal do inferno, né? Lugares que na Cracolândia é o portal do inferno. Sim. E outra experiência do Viktor Frankl,
Um cara que passou por 3 campos de concentração nazista. Eu quero saber qual é o psicólogo, Sim, qual é o pessoal de direitos humanos que vai ter uma tese melhor do que a Viktor Frankl. Fala pra mim, ele viveu. né? Então, assim, eu destruo o argumento desse pessoal com o meu cérebro. Com base do quê? No cérebro de Viktor Frankl, que fez um estudo maravilhoso. Nossa. Né? Graças a Deus ele sobreviveu para poder deixar isso escrito. Então, colocou muito essa questão hoje em dia de que temos que entender os motivos, o coitadismo, o vitimismo. Negativo. E um outro ponto, sabe por que o judeu, apesar de tudo, continua próspero? Ele pode passar por uma maior atrocidade, ele sobrevive, e sabe por que ele se mantém próspero? Por conta dos Judeu princípios. não se vitimiza e não aceita ser vitimizado. Eu vou falar uma coisa que eu posso falar, que minha mulher é preta, tenho filhos pretos. Tá? Essas ONGs pouco ajudam pretos, indígenas, eles estão enfraquecendo essas etnias, colocando eles numa situação de coitadismo e vitimismo. As cotas, você disse? Também cotas, tudo colocando eles como a reparação histórica. Teu bisavô roubou meu bisavô. Vou fazer uma suposição aqui. Uhum. Tá? Você, Gabriele, teu bisavô, roubou meu bisavô, falsificou documentos, pegou propriedades para ele, roubou dinheiro que ele tinha em casa, minha família hoje é pobre, a sua é abastada. Então você tem que ter uma reparação histórica comigo hoje? E tá acontecendo isso com Portugal, né? Parece que o rei, ele quer se redimir de certa forma com o Brasil. Como você vê isso? Não, se redimir com desculpa, com perdão, como a Alemanha fez, claro, uma ajuda financeira, se for o caso, para se levantar. Foi o que fizeram com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Aham. Sabe? Poxa, teve lá, graças a Deus, conseguiram entregar as faixas de terra deles, criaram o Estado de Israel. Primeira coisa que os judeus fizeram, construíram hospital, escola e um bom exército. Tiveram ações, então. E um bom exército. Isso, tiveram aquela ajuda inicial, mas não tomaram posição de vítimas. Entendi. Ou seja, eles não aceitam ser vitimizados e também não se colocam em condição de vítima. Eles são isso desde que o mundo estuda a Bíblia. Sim. Quantas vezes Jerusalém, se eu não me engano, foi reconstruída 4 vezes ou 5 vezes. Ela está não sei quantos metros abaixo do nível do solo hoje atualmente, que foi construída por cima de cidade em cima de cidade ali, de ruínas. Entende? Então, assim, a história conta. E você acredita que tem solução para o nosso país? Educação, conscientização? Primeiro teria que começar uma cultura política. É que assim, homem governa homem para o seu próprio prejuízo. Isso está na Bíblia. O plano inicial de Deus era que não houvesse governante humano, mas o povo insistiu e começaram a ter reis. Foi necessário. Esaú foi o primeiro, depois Davi. Porém, o que Deus pede? Que esses governantes humanos sejam o mais justo possível. E o que é ser o mais justo possível? Governar o mais dentro possível do manual do ser humano, que é a Bíblia, a palavra escrita de Deus. Tá? Sim. Então, assim, eu não preciso nem falar de governo vou não falar de esquerda e direita. Analisem qual o tipo de governo que anda mais dentro da vontade de Deus, que defende princípios como família, porque a célula representativa de Deus aqui, nesse nosso mundo terreno, é a família. Sim. Tudo que destrói a família está a serviço do inimigo. E a gente vê os prejuízos que tem de um lar disfuncional. Total. Do ser humano. Total. As programações de TV destrói família. Esse tipo de governo que nós temos hoje, ele destrói família. Através das leis que são aprovadas. Leis, exatamente. O novo normal. O novo normal, não. O normal, para mim, eu não sou santo, eu sou pecador. Agora, tem uma diferença do ímpio e do justo. Justo, ele é pecador. Quando ele erra, ele fica incomodado pelo Espírito Santo. Ele não quer mais errar. Ele se arrepende, ele pede perdão e quer mudar. E ele não faz propaganda dos erros dele. O ímpio, ele erra, continua errando, quer que o mundo inteiro erre e quer fazer propaganda, contaminar todo mundo. Eu tenho meus pecados lá atrás. Já fui uma pessoa promíscua. Entendeu? Só que eu nunca levantava a bandeira falando isso é legal, gente. Eu sou assim porque ou justificava o seu comportamento. Exatamente. Eu sabia que era imundície que estava errado. Não vou ser E no fundo hipócrita a gente aqui e sabe. dar uma de homem santo. Tenho meus pecados. No fundo a gente sabe. Sim. E assim, eu vejo a sua trajetória como ex-fuzileiro naval, trabalhando na polícia. Eu não consigo imaginar como que foi sua conversão. Minha conversão foi muito, muito interessante. Eu tô com 53 anos. Eu estava com 50 anos de idade. E eu quebrei financeiramente. Quando eu saí do Ministério Público Federal, eu fui exonerado por telefone. Foi nessa época que você trouxe. A chefia que assumiu, não ia de encontro com as minhas convicções. Na verdade,
tendências políticas deles. Ele sabia como que eu era e ele acreditava que a forma que eu conduzia Talvez você atrapalharia também. atrapalharia, mas só que tem um detalhe, tá? Eu era do Subcomitê Nacional Estratégico de Segurança eleito Eleito. isso, e reconduzido. Eu fui eleito com o dobro de votos a primeira vez e a Uhum. segunda vez eu fiquei em segundo lugar. Eu fui Sim. reconduzido 2 vezes. Eu era do Subcomitê Nacional Estratégico de Segurança do Ministério Público Federal. Nós nos reuníamos bimestralmente em Brasília. Tá? Então, o meu trabalho em São Paulo virou modelo em boa parte do país. Então, eu fiz um bom trabalho. A questão é que ele colocou à frente as convicções políticas dele. E ideologias, sei lá, quais mais. E eu fui exonerado, saí da noite para o dia com R$1 de salário. E já estava tendo perda salarial por conta da crise, das pedaladas da Dilma, etc. E eu não tinha reserva nenhuma. E aí juntou com... Minha mulher já estava querendo se separar de mim, eu amava ela e um grave erro, eu idolatrava. Tá. E eu sei que eu comecei a ficar mal em todos os aspectos, e eu comecei a rever toda a minha vida. Eu comecei a entrar num processo, eu sempre estudei a palavra, sempre tive um conhecimento da palavra de Deus, só que eu nunca havia reconhecido Jesus em público e eu não frequentava uma igreja. Sim, isso antes da conversão. Antes da conversão, porque a palavra de Deus diz que, Jesus disse, né? Aquele que me reconhecer em público, eu reconhecerei diante do meu Pai. E aí vem também a importância da gente se reunir em oração, que depois eu comento a respeito. E, consequentemente, eu também não era batizado. E chegou um dia, eu estava lavando louça, estava sozinho em casa, me deu uma tristeza tão profunda, que eu não consigo explicar. Eu comecei a murchar, a morrer por dentro, fui perdendo as forças, larguei tudo que eu estava fazendo e eu caí de joelho no chão. Eu caí de joelho no chão e clamei por misericórdia, que eu achei que eu ia morrer naquele momento. Eu clamei por misericórdia, pedi perdão por todas as minhas transgressões. Falei, Pai, me recorri assim, do fundo do meu coração. E aconteceu que naquele momento me deu uma paz tremenda e eu me senti perdoado. Só que aí começou um outro processo. Eu não estava conseguindo me perdoar. O que te fazia não se perdoar? Era olhar e ver o prejuízo que você tinha causado na sua própria vida e na vida das pessoas? Na minha vida, na vida de algumas pessoas. A minha primeira esposa, que eu fui um péssimo marido, eu traía muito ela. Todo mundo que é duro com ele mesmo é duro com as outras pessoas. Tá? Então, assim, aí eu comecei uma necessidade de pedir perdão para todo mundo. Eu comecei a ligar para as pessoas, pessoalmente, todo mundo que eu pude. Eu falei, olha, me perdoa. E muitos falaram, mas perdoar do quê? Você é um cara ótimo, cara. Mas só você falei, não, sabia. mas está me fazendo mal. Muitas vezes eu falei de certa forma com você. Pedi perdão para meus filhos, pedi perdão para minha primeira esposa. E ela falou, eu te perdoo. E olha que interessante o poder do perdão. Ela estava sozinha, sabe? Há anos. A gente era separado há 25 anos, sei lá, 20 anos mais ou menos. 20 anos, 18 anos, 20 anos. Vocês coisa têm assim. filhos? Temos 2 filhas adultas já. E olha que interessante, ela me perdoou no dia seguinte. Uma pessoa que ela já conhecia do convívio no trabalho perguntou se ela tinha companheiro, ela falou que não, chamou pra jantar. Namorado dela hoje, um cara bacana, já passamos 2 Natal juntos, hoje ela é minha brother. Uau. Minha brother. Ela tinha um ódio mortal de mim que ela não conseguia se libertar. Ai, é tão pesado isso. Então, olha, endireitou minhas veredas, endireitou as veredas dela, o perdão concedido, eu ter pedido perdão e ela ter me perdoado. Uau. Só que aí, como eu não conseguia me perdoar, o inimigo é sujo demais. Eu comecei a ficar depressivo muito mal. Aí um belo dia eu acordei e já convertido? Não, eu tava começando... Não tinha ido na igreja ainda. Ah, tá. Não tava convertido nada. Mas já tinha acontecido aquele fato. Já tinha acontecido o fato de eu ter tido essa experiência com Deus. Sentido que Deus estava presente. Que Deus estava presente. Aí eu acordei um dia e falei, não, eu estou suportando, eu preciso ir numa igreja, eu tenho que me reunir em oração. Eu tenho que tirar esse orgulho de mim, eu preciso de ajuda. Orgulho, você trouxe uma palavra... eu tenho que resolver, a força do meu braço, Mas negativo. Você foi ensinado assim também, de certa forma. Fui doutrinado assim, né? Doutrinado. Minha geração não foi formada, foi forjado. Eu fui forjado. É forja, calor, pancada e água, né? Uau. E aí, acordei, falei, eu vou na igreja, tem uma igrejinha batista perto onde eu morava, fechada. Falei, caramba, eu vou onde minha filha vai. Que minha filha mais nova do primeiro casamento, que é a mãe dos meus netos, ela e o marido são da igreja batista, né? Criaturas abençoadas, assim como minha outra filha, meus 4 filhos são bênçãos, né? Meus 2 genros, eu não tenho genros, tenho filhos, são pessoas maravilhosas. Ganhei na loteria, na Mega Sena, na verdade. Aí fui naquela igreja deles, sentei lá atrás, no banco dos pecadores, né? Lá no fundo. Escondido. Fiquei ali, primeiro louvor, eu chorando igual criança. Chorando, de repente, meu genro entra
e me vê ali. Ah, tá, mas deixa eu contar um detalhe. No momento que eu tomei coragem de ir pra igreja, que eu sentei na cama, antes de sair de casa, Aham. muito importante esse detalhe. Uma voz veio assim, mas foi nítido demais. Isso é forte demais o que eu vou falar. Falou, Marcelo, pega a tua arma, vai até a sala, chama a tua mulher que tá na cozinha. Quando ela sair da porta da cozinha, Uma voz. assim, foi uma Você coisa bem ouviu? nítida, Uhum. sabe? Assim, falando, não dá pra explicar, não é voz que você ouve. É um sopro que vem no coração, mas assim, falando desse jeito comigo. Pega a sua arma, vai até a sala, senta no sofá, chama a tua mulher que tá na cozinha. Quando ela sair na porta, fala, me perdoa, amor, e dá um tiro na cabeça. Se eu não Susto. tivesse conhecimento da palavra, sabendo que isso é o maior pecado que você pode cometer, que é acabar com a tua vida, Aham. tá? Eu teria feito besteira. Nesse momento eu repreendi, tá? Eu não sei se você tá passando por alguma dificuldade. Esse é o maior ato de covardia, tá? Acabar com a própria vida é o maior ato de covardia de um ser humano. Sempre tem luz no fim do túnel e essa luz tem nome, Jesus Cristo. E o nosso glorioso e poderoso Deus, o único Deus vivo, cujo nome é Jeová. Não esqueçam disso. E é uma enganação você achar que você vai fugir dessa dor. Não vai. Não. Não, você está ferrado. Se matar, acabou. Piorou. Eu acho que eterniza a dor. Não, isso aqui é um estágio probatório, essa vida. A tua conduta aqui é que vai te dar galardão para onde a gente vai depois. Então a gente tem que saber conduzir as E é coisas aqui. importante acreditar nisso também. Mas tem que Ter a acreditar porque certeza tá nisso. escrito no manual deles lá. Tá escrito sobre isso daí, no manual dele, né? No Uhum. manual do ser humano, que é a palavra escrita de Deus. E aí eu fui na igreja, tudo mais. Aí no terceiro domingo que eu comecei a ir, no momento do louvor, do apelo, o pastor, que hoje é bispo ali, ele falou, olha, você que ainda não reconheceu Jesus, vem aqui na frente. Aí minha filha, pai, você não quer ir? Eu falei, filha, mas eu já reconheci Jesus. Aí ela olhou para mim e falou, pai, Cristo disse que aquele que me reconhecer em público, eu reconhecerei diante do meu pai. Putz, aí me deu uma angústia. Eu falei, agora passou do ponto, eu não Meu vou. Deus. Eu Mais falei, eu não orgulho vou. moído, Eu né? falei, eu não vou lá na frente agora. Passou do ponto. Eu tava lá atrás, de repente. O pastor falou assim, irmão, Deus tá falando para mim aqui no meu coração. Eu sou batizado, o meu batismo foi uma coisa bacana, mas a minha conversão foi uma coisa assim que toda vez me emociona. Aí ele falou assim, irmão, eu tô falando para você que estuda a palavra, já conhece a palavra e já reconheceu Jesus, mas nunca reconheceu em público. Vem aqui que eu vou orar por você. Oh, meu Deus. Eu saí pisando em todo mundo, eu saí atropelando todo Eu nem que mundo. tava na Fui frente. pegar água viva na fonte e no momento que ele orou por mim, foi uma coisa fantástica. E aquela história de que o velho homem fica para trás, olha que interessante. Eu sou atleta de alta performance. Sempre fui. Só que eu tinha um vício há mais de 25 anos. Eu não me alimentava sem tomar 3 doses de cachaça na minha casa. Uau. 3, 4. Eu tomava 1 litro de cachaça por semana e no final de semana, se deixasse, se estivesse conversando com alguém, eu tomava meio litro, 1 litro de cachaça. No decorrer de um sábado e um domingo. Tá? E às vezes a gente põe uma desculpinha nisso. Fala Não, assim, era pra comida alcoólatra. ficar Era o meu boa. anestésico. E eu não dava alteração, tá? Eu não dava alteração nenhuma. Só que aí vamos lá. No momento que eu me converti, no dia seguinte eu fui no Carrefour comprar algumas coisas. Sem querer eu passei no setor de bebida e vi uma garrafa de Smirnoff. Aí eu olhei aquela garrafa de Smirnoff, eu falei, bebida alcoólica. Eu bebia, mas parecia que eu tive a sensação de que é um cara que eu conheci, que bebia, que não era eu. E eu passei a ter ojeriza de bebida alcoólica. Eu entro no setor de bebida no mercado hoje, me dá uma repulsa de eu ver aquilo lá, e eu gostava, hein? Eu adorava cachaça, bebida forte mesmo, eu bebia bebida forte. E aí eu falei, Deus, realmente o homem velho ficou para trás. Uau, você Agora teve provas concretas. Agora tá um novo homem aqui, olha que coisa interessante. E o principal agora, o entendimento que Deus me deu. Quando a gente consome qualquer tipo de droga, seja lícita ou ilícita, vamos falar do álcool. Sim, que é Deus não solta da nossa mão, nós é que soltamos da mão de Deus. No momento que você está sob efeito do álcool, você se desgarra de Deus, você se desgarra do reino dele. E é nesse espaço de tempo que você está sob efeito que o inimigo faz oficina na sua vida. Ele sugere em dose homeopática. E ele não tem pressa. Ele sabe que vai perder. Ele sabe que o final dele ele vai ser esmagado, mas ele não tem pressa. Ele quer levar quem ele puder junto com ele. Uhum. E é nesse momento que ele vai fazendo oficina. E durante 20 anos ele foi trabalhando na minha vida. Minha mulher, ela falava assim, eu vou orar com as crianças. Vou ler o salmo, vamos lá. Eu falava, já vou, eu não ia. Sentado no sofá, relaxando. Então eu dei abertura para o mal entrar na minha família e na minha vida. Exato. E ele veio para matar, roubar e destruir as famílias, principalmente. As famílias. Claro, é a célula representativa de Deus aqui. Uhum.
Só que Deus é tão bondoso, amoroso e misericordioso, e ele me colocou num deserto. E o que ele espera de nós quando a gente é submetido ao deserto? Que a gente não murmure. Porque de 40 dias vira 40 anos. A promessa dele para o povo hebreu, a travessia, era 40 dias. Virou 40 anos. Porque povo murmurento, reclamão, sabe? Desacreditava, ele fazia um monte de milagre todo dia por eles e eles ainda blasfemavam. Eles viam os milagres, né? Viram. Exatamente. Mesmo assim, então eu fiz uma coisa bacana. Eu aceitei aquele deserto como verdadeiro soldado. Já que ele é reconhecido também, um dos títulos do nosso Deus é Senhor dos Exércitos, ele espera que sejamos soldados dignos de representá-lo. Exato. Tá? E eu encarei como bom soldado. Que incrível. Ele me tirou do deserto. E como foi minhas veredas. não murmurar? Porque não murmurar é um vício emocional. Murmurar, reclamar é um vício. Olha, mas eu me apeguei muito, eu estudei muito a palavra, eu me dobrava em oração nos momentos difíceis, e eu me apeguei muito em Tessalonicense, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E detalhe, que nos momentos difíceis a gente perde os princípios da honra. Em Provérbios, capítulo 2, versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz o seguinte: se você for reto, ele te dá sabedoria, e se você for íntegro, ele lhe dará escudo. Ou seja, você estiver passando por dificuldade, você for reto, ele vai te dar sabedoria para você conduzir a situação. E se você for íntegro ainda, ele te dá escudo, que é proteção. Com uma promessa dessa, eu vou ter medo do quê? Eu não vou me desviar 1 milímetro, eu vou procurar fazer tudo certo na minha vida. E ele foi fiel comigo, sabe? Levantou, tanto que eu tô aqui. Como que eu cheguei aqui? Pessoas alinhadas com Deus, conversando com uma pessoa, tô com outra pessoa alinhada com Deus, com o mesmo propósito que a gente trabalhar para o reino. Estamos trabalhando para o reino aqui. Você me entrevistando, eu nem sabia que a gente ia acabar conduzindo para esse caminho aqui. No fim, a gente está fazendo uma ministração. É o que eu pedi a Deus que acontecesse, na verdade, antes, né? Que ele colocasse palavras na minha boca, para eu poder testemunhar. E é isso daí. Vai acontecendo, vai fluindo. E eu acho tão interessante porque hoje você é palestrante em liderança. Gerenciamento de crises, Isso, tô vendo aqui. Exatamente. Gerenciamento de crises e desconstrução de conflitos. Como que você traz o cristianismo para os seus ensinamentos? Olha, Provérbios está tudo ali. É o que eu falo para as pessoas. Você está com um problema, com uma dúvida? Coloca assim no Google. O que Provérbios diz sobre tal coisa, sobre o problema que está passando? Vai ter ali uma luz para você em Provérbios. Exato. Na liderança, eu cito muito Provérbios capítulo 2, versículos 6 e 7, porque para você liderar, líderes vieram para servir e não para serem servidos. Sim, começando por aí. É doação, é comprometimento. Você vai ganhar muitos inimigos e grandes amigos. Porque você fazer o certo, você vai causar desconforto para muitos. Se posicionar, né? No entanto, se mantenha reto e se mantenha íntegro. Mesmo que para isso você se indisponha com a sua chefia. Tem muita gente que é um bom líder até ele ser pressionado pela chefia dele. Mas você, como bom líder, chefe, o meu liderado está com a razão. O que ele fez está certo. Ele está seguindo a cartilha que eu passei para ele. Se alguém tiver que sofrer punição ou repreensão, que seja eu. Essa é a comunicação responsiva? Ela, na verdade, ela é mais assertiva. A responsiva é você também. Responsiva e assertiva. Que a comunicação e a liderança assertiva é você defender sua posição, suas opiniões, sem gerar contenda, sem gerar atrito. E se você for responsivo ainda, você consegue responder pronta e efetivamente às situações do cotidiano. Não somente com palavras, mas com atitudes. Então o líder tem que ser assertivo e responsivo. Se ele não tiver perfil para isso, desiste de ser líder. E quem é líder tem que saber ser liderado também. Claro, todo mundo é liderado. Sim. Todo mundo lidera em algum momento e também é liderado. E olha que interessante, você trouxe aqui que o demônio, né, ele veio para atingir as famílias. Quando é um lar disfuncional, onde o pai exerce uma liderança disfuncional e a mãe também, a gente entende aquilo como, eu não quero me submeter àquilo, porque meu pai e minha mãe errou muito comigo. Então, quando eu vou lá para o mundo adulto, né, eu vejo um líder, o meu cérebro, ele associa na hora. Isso. E aí já tem um problemão ali na liderança. Exatamente. Em ser liderado. Exatamente. Tem pessoas que têm muita dificuldade por conta disso daí. Tá? Mas quando você tem a consciência que você tem hoje, por exemplo, você consegue superar tudo isso daí. Exato. E a consciência vem, claro, a gente tem que se conhecer, buscar ajuda humana. Exato. Mas quando você estuda a Bíblia, você começa a entender uma série de coisas e como, independente de qualquer coisa, independente de você ter um pai ou uma mãe que não foi tão boa como líder, você tem que honrá-los. O mesmo é para teu chefe. Você, na Bíblia, eu não sei direito a passagem, o capítulo, o versículo, mas diz que mesmo que você não tenha um bom patrão,
você deve obedecê-lo e respeitá-lo, enquanto você estiver servindo ele. Senão você pare de servi-lo e saia de onde você está. Se você não concorda. E erros que eu cometi no passado. Eu não respeitei chefia muitas vezes porque eu não concordar. Pessoa ser mau caráter, isso e aquilo, eu tenho que respeitar e obedecer enquanto eu estiver lá. Senão eu recolho minha tropa e vou embora. Ou sabota o processo. Tem Exatamente. muitas pessoas que sabotam o processo nas empresas por não concordar. Exatamente. Sabe? Não há nada em oculto que não seja revelado. Está na Bíblia. Então, assim, dobra teu joelho, pede parte da sabedoria para aquela situação. De repente, você naquele local de trabalho vai ser usado como instrumento para consertar tudo ali. O bom cristão, ele é soldado e ele não foge da luta. Se você está num ambiente que está cheio de problema e você está lá, é porque Deus quer que você esteja ali e faça a obra dele lá, para você ajudar as demais pessoas. E é impressionante, quando ele vira a chave seletora, no dia, da noite para o dia, tudo muda. Toda a verdade aparece. Toda a verdade aparece. Não há nada em oculto que não seja revelado. Então, a sua conduta como líder, como até chefe de casa, né? Sim. Dono da sua própria família, mudou. Que assim, infelizmente, tô separado para a segunda vez, mas assim, eu aprendi a lidar muito melhor com meus filhos. Isso eles podem testemunhar por mim, né? As pessoas que eu lidero hoje, eu lidero equipe, eu lidero pessoas, as pessoas que eu liderei no Ministério Público Federal, eu tenho certeza que você vai ter até alguns comentários aí, os que assistirem, anuindo o que eu estou dizendo. Porque é muito fácil eu falar e depois o pessoal falar negativo. Ele é um mentiroso, foi um péssimo líder. Na verdade, eu tive muito problema por ser bom líder. Eu trazia muito problema para minha casa. Eu não sabia lidar com essa situação. Os pais, chefes de família, não devem trazer entulho da rua para dentro de casa. E eu trazia todo o entulho da minha caçamba e eu queria despejar na minha casa. Eu queria que as pessoas sentissem o que eu estava sentindo. Guarda o teu entulho para você, depois no quarto secreto você joga para Deus, que ele vai saber reciclar o teu entulho. Ele é o reciclador. Você distribuiu os entulhos para as pessoas que não eram para ser distribuídas. Que eu amava, porque a gente magoa que a gente ama, né? Exatamente. O lugar mais difícil de ser cristão é dentro de casa. É verdade. É verdade. Entendeu? Isso é muito real. A gente replica no nosso lar o que a gente aprendeu. Exato. No nosso lar de base, né? Exatamente, é isso mesmo. A importância da raiz, da base, né? Sim. E esse fato de você gerenciar conflitos. Tem até aqui, tá escrito aqui, ó. Desconstrução de conflitos. Como que você atua nessa área? Como que uma empresa, ela pode ser, o dono, o chefe ou o líder pode ser ensinado nessa questão? São várias vertentes. Tá? Vamos falar de duas hipóteses aí. Da relação entre funcionários de uma empresa. Isso não acontece só em chão de fábrica, é o que eu vou mencionar agora. Desinteligência, discussão. 2 funcionários discutindo feio, dedo em riste, nariz com nariz, quase em vias de fato, um já colocando a mão no peito do outro. As empresas têm 2 formas ineptas de resolver isso. Ou faz que não viu, ou demite todo mundo. Ou demite um só ainda, pior. Acontece isso em proporções iguais. Exato. Faz que não viu. Qual é o prejuízo disso daí? Você gera uma desarmonia no ambiente de trabalho, gera um ambiente de insegurança, faz com que isso faça a produtividade cair. Demissão gera perdas financeiras. Sim. Tá, para a empresa. Problemas e às trabalhistas. vezes até um mau exemplo, né? Mau exemplo. Se o líder naquele momento é capacitado como bom líder e com a técnica correta de gerenciamento de crise e desconstrução de conflitos, ele vai fazer arbitragem no momento como primeiro interventor, vai acalmar os motivadores da crise. Como assim? Ouvindo? Tem uma técnica, eu vou fazer uma explanação rápida aqui. A gente tem que subir os degraus da escada de mudança comportamental. A base de cada degrau é escutativa. Se aproxima. Arbitragem, inicialmente, os dois estão quase se pegando. Ei! Palavra de efeito. Ei, parou. Linguagem corporal firme, chegou firme. Observa que está um pouco mais calmo. Afasta os dois. Vai naquele que está um pouco mais calmo. E você começa o processo de desconstrução. Olhar firme, entonação de voz firme, uma leve curvatura no corpo, demonstrando uma certa reverência, tá bom? Que se você ficar muito impositivo, você pode alimentar a ira dele. E você, o que está vendo, deixa ele falar. Deixa ele falar para ele conseguindo desopilar.
Nesse momento, não adianta você argumentar, porque as pessoas alteradas sofrem um processo de sequestro das amígdalas cerebrais, Uhum. situada no lobo temporal. Então, ela não entende razão, tá? Ela está totalmente tomada pela emoção. Ela tá sequestrada mesmo, né? Tá. Uhum. Então você vai entrando com as palavras assertivas. A palavra não tem que ser extinta nesse momento, que o não vira sim. Não fique nervoso. O cérebro vai processar. Fique nervoso. Não entende o não, né? Então, ao invés disso, tranquilidade. Uhum. Acalme-se. Eu vou quebrar tudo aqui. Ao invés de você dizer não faça isso, pense o quanto seria ruim. Tranquilidade. Então você vai entrando com essas frases e palavras assertivas. Isso é um treino também. E você vai subindo os degraus. Através da empatia, eu tenho que entender e sentir o porquê que você está irado. Para eu poder atrapalhar melhor essa questão. Então você tem que entrar no mundo dele. Isso. Aí eu vou começar a estabelecer um vínculo com você. A partir do momento que eu estabeleço um vínculo, através dessa técnica, eu passo a exercer influência sobre você. Quando eu passo a exercer influência, que eu estou no degrau da influência, eu já consegui trazer você para a tranquilidade. Você conseguir tornar o ambiente mais tranquilo, você mais acalmo, aí eu posso mudar minha linguagem corporal. Eu já endireito o meu corpo, eu já começo a poder fazer gestos mais condutores, direcionando você para onde eu quero. Tá? Uhum. Vínculo, influência, tá? E aí, a partir do momento que eu consigo exercer influência, eu consigo a tua mudança de comportamento. Uau. Tá? Aí vem a mudança comportamental, eu acalmo você. Isso é tudo muito rápido. Aí nisso o outro já vai estar um pouco mais calmo, porque eu afastei os dois, faço o mesmo tratamento com os dois. Chamo e reúno os dois que tiveram a desinteligência, em particular, um em cada ponta da mesa, converso com os dois, faço eles se conversarem. 99% das vezes que eu presenciei isso, e detalhe, tá? Eu vou falar porque isso dá certo. Uhum. Eu tive um trabalho a vida inteira que eu liderava situações, um trabalho estressante, o objetivo do sequestrador era fuzilar a equipe no carro da escolta para pegar o empresário. Uau. Então a gente viajando a trabalho, 10 dias longe da família a gente ficava. A equipe não defecava na hora certa, não urinava na hora certa, não se alimentava na hora certa e não dormia o quanto tinha que dormir. No terceiro dia, um começava a se estranhar com o outro. Uhum. E com a técnica correta de liderança, por meio das 5 linguagens do amor, que é muito extenso, eu teria que falar sobre isso depois, uma outra hora. Por meio das 5 linguagens do amor, eu sabia liderar o pessoal e eu, usando a técnica de desconstrução de conflito, no final, no momento que eu punha os dois para conversar, se abraçavam, se beijavam como bons irmãos e continuavam melhores colegas e até amigos. Uau. E dentro de uma empresa acontece a mesma coisa. E depois que você gerenciou a crise com esses dois motivadores, você vai juntar todos os envolvidos, todos os que viram a cena, e você dá um feedback para todos, para eles entenderem o que foi feito, o que aconteceu, que aquilo não é um bom exemplo, que você deu nova oportunidade para eles, mas que espera que não aconteça com ninguém. Você vai criar um ambiente de harmonia, você vai ser enxergado como líder e você vai passar a ter uma legião do teu lado. Se a empresa ficar ruim das pernas, o pessoal trabalha por você, sabe? Um mês sem receber, se for o caso, porque ele vai entender que o CNPJ teu é deles também. Eles estão trabalhando por eles, sabe? E isso funciona. Funciona porque eu tenho a vivência prática disso daí. Você hoje trabalha com isso? Também. Aí, só deixa eu passar uma outra situação, digamos que é uma situação de relação do cliente e prestador de serviço. Sim. O cliente chega nervoso, todo alterado. Ele pode estar certo com a razão dele, mas ele pode estar errado, acreditando que está certo e querer falar que vai quebrar tudo, aquela loucura toda. O processo é o mesmo. O que você ganha com isso na hora que você consegue a mudança comportamental? Ele continua sendo cliente e vai fazer propaganda de graça do teu estabelecimento, do local. Sim, te defende. Entendeu? Você vai ganhar um cliente melhor do que ele já era, ele vai passar a ser um cliente melhor do que ele já era, e você vai conquistar novos clientes através dele. Exato. Eu já passei por situações assim, onde o cliente veio muito agressivo, porque a gente que trabalha com comida, né? Sim. Tinha algumas situações adversas, e eu já sofri dificuldade por me sentir vulnerável ali naquela hora, sabe? E o meu sistema de defesa, ele se ligou na hora, tipo, de me defender daquela situação mesmo. Entendi. Aí eu não soube, em alguns momentos, lidar com isso e eu ligava pra polícia. Sim. Então, é óbvio que vai ter situação, da mesma forma que o extremamente... sniper tem que abater o tomador, tem situação que você não vai conseguir resolver, mas pra guarda municipal. mais do que 90% das vezes você consegue desconstruir. Em último caso, você vai ter que chamar a polícia, tá? Mas normalmente você consegue desconstruir. É que a postura, quando você não tem a técnica, tudo fica mais difícil. Você ou fica agressivo para rebater a agressividade daquele motivador, ou você fica submisso demais. Porque você vai ter que entrar num processo de negociação muitas vezes. Você muitas vezes teve que negociar com o teu cliente. Sim. Só que negociar não significa ceder.
Aí entra a técnica de negociação que eu ensino também, entendeu? É. Coisa mais longa. E aquela frase, o cliente tem sempre razão. Nem todas as vezes o cliente tem razão. Você tem razão quando tem razão. E você já começar se desculpando não é a melhor. Não. Você não se desculpa quando está errado. Exatamente. Quando está certo, perdão. E como convencer o cliente de que você não está errado? Deixa eles. Exatamente isso aí. Não adianta argumentar nesse momento. Ele vai ter que primeiro ter a amígdala cerebral devolvida. Liberta. Entendi. Aí, então, senhor fulano, vamos lá. Eu vejo que agora o senhor está compreendendo melhor. Assim, foi assim. Os senhores têm razão em parte e nós vamos solucionar da seguinte forma. Aí você traz a solução, aí entra a negociação. Essa clareza, né? Mas a parte fácil é a negociação. O difícil, o trabalho inicial do primeiro interventor, que é o cara que está na linha de frente, a pessoa que está na linha de frente para resolver essa questão, ele tem que entrar com essa técnica que eu fiz uma pequena explanação aí. Que interessante. O seu trabalho, tudo que você viveu tem tudo a ver com esse momento que você trouxe aqui. Exatamente. Porque você desarma, você salva ele do Sim. próprio sequestro. Exato. Que incrível. E você tem alguma situação assim inusitada que você viveu lá quando você era fuzileiro? Várias, né? Imagino. Tem alguma que você possa trazer aqui pra gente? Várias situações, né? No campo de batalha, né? Atuei na primeira Operação Rio que teve, né? Primeira intervenção militar nas favelas carioca, porque é o seguinte, devido à Constituição de 88, ficou proibido a partir de 1988 militares de Forças Armadas fazerem serviço de policiamento. Ah, sim. Então eles estavam proibidos de poder fazer tomada dos morros cariocas, né? Das comunidades. E o BOP foi criado por isso. Pouca gente sabe. Por que o BOP foi criado dentro da Polícia Militar do Rio de Janeiro? A Polícia Militar do Rio é uma polícia militar problemática, muito corrupta. Isso é fato, tá? Isso é fato. Porém, o BOP, dentro da Polícia Militar, eles criaram soldados de operações especiais a nível militar mesmo. Tanto que as primeiras 3 turmas do BOP foram treinadas de onde eu vim, no Batalhão de Operações Especiais do Corpo de Fuzileiros Navais, Batalhão Toneleiro. Hoje o BOP tem o próprio centro de treinamento. O treinamento dos policiais do BOP, você pode jogar eles em qualquer zona de conflito no mundo que eles vão saber lidar com a situação. Eles conseguem uma das coisas mais difíceis que existe. Sair de um local baixo, fazer uma tomada num lugar alto e voltar vivo. Uau. E trazer, algumas vezes, bandido morto e muitos presos. Sim. E todas as batalhas da história, quando teve que fazer uma tomada de um lugar baixo para um lugar alto, as baixas de quem está na parte baixa são terríveis. É uma técnica de progressão e fatiamento que a gente fala que o BOP aprimorou e forças especiais do mundo inteiro vêm treinar lá com o BOP e aprender e, consequentemente, também no Corpo de Fuzileiros Navais para aprender essa técnica de progressão. Que incrível. A gente tem síndrome do vira-lata, sabe? Mas os comandos anfíbios... o brasileiro, né? Tem os essa Fuzileiros síndrome. Navais, comandos anfíbios, batalhões que eu servi no Riachuelo e no Toneleiro. Não deixa a desejar para nenhuma tropa do mundo. Nós temos um material humano tremendo, muito bem equipados hoje também, né? É que infelizmente a gente só vende imagem negativa, a gente é especialista nisso. O americano, ao contrário, ele cata uma coisinha pequenininha e faz um filme maravilhoso com muita mentira. Eles são bem tá? E muitos é mentira do né? começo ao fim, tá? Aquele resgate da soldada Jessica Parker, se eu não me engano, foram descobrir, era tudo mentira. O americano é marqueteiro, vamos falar a verdade. Legal, fiz operação entrelhada com os Mariners, fuzileiro americano, tecnologia, sabe? Os caras têm equipamentos tremendos, só que a gente fala que eles são broxa, né? Eles não sabem improvisar e superar como nós sabemos. Não, o brasileiro A nossa história na Segunda Guerra Mundial, o general Mark Clark, sabe, valorosos homens brasileiros, jamais conheci no mundo homens com tamanha capacidade de improvisar e superar. O que a Força Aérea Brasileira fez no campo no teatro de operações na Itália, na Segunda Guerra Mundial, foram os pilotos que mais voaram durante a guerra, porque não repunha piloto abatido. O brasileiro nem sabe que o Brasil foi para a guerra, o que fez. Realmente. Sabe? Então, infelizmente, a gente é um país sem história, que não valoriza história, tem história, perdão, mas não valoriza a história, valoriza a história dos americanos. O americano é malandro nesse sentido, ele pega uma historinha assim e faz uau! Nossa. Você viu a oportunidade do Trump? Viu que ficou vivo, levantou, fight, o cara é esperto, o cara já fez o marketing, vai ser presidente por causa disso. Na hora. Tudo bem que ali foi intervenção divina, né, que tava vendo, fizeram uma montagem, tava certinho o projeto para vir aqui, na hora que ele entonou uma frase que ele fez assim, ó, o rosto virou, pegou na ponta da orelha. Foi. E você sabe que eu, conversando com meu pai sobre isso, né, eu falei assim, olha, aconteceu, né, o fato lá com o Trump, e na internet eu já vi na hora,
É o pessoal falando de esquerda, direita. O que tem a ver esquerda, direita? Lá tem esquerda, direita? Não é, ali são os, oh meu Deus, Lá é democratas democratas e... Ô senhor, como é que é ali? republicanos. Republicanos, isso, Isso. democratas e republicanos. Lá é democratas e republicanos. Aqui é como se fosse Mas- esquerda e direita. Mas você viu como a Globo noticiou? O que aparentemente parecia ser totalmente querendo negar o fato. Achando que ele pôs guache na hora ali, né? Ele é o mágico. Aí outros estavam falando que aquilo foi encenado. Como encenado? Gente, falaram que o Bolsonaro não tomou facada. É, O Bolsonaro eles- tem um zíper daqui até aqui, ó. É um zíper que foi feito nele ali, ó, pra abrir ele inteirinho. A gente fala que é um zíper, né? Quando a gente toma muito ponto, eu tenho vários zíperes só na mão, eu tenho 50 aqui, ó. Uau. Tem uns 200 pontos no corpo inteiro. Então é zíper, né? O cara tem um zíper que todo... Aí falam que foi fake também. E você como cristão, você tem recordação de ver o mover de Deus em todos esses conflitos, essas Sim. batalhas? Sim. E o que ele espera? Tá dando a chance pra gente tentar, apesar de tudo, de todas as adversidades, ver qual nação mantém o princípio de honra. Essa aqui, a nação brasileira, vou te falar, a gente é uma das últimas fronteiras cristãs. Esse aqui é um país cristão, Uhum. sabe? A gente é um país de fervor mesmo. É impressionante. Sim, e dizem que vai ter um avivamento aqui no Brasil. Você Acredito que no mundo inteiro. Inclusive, se você for analisar as predições bíblicas e tudo mais, para ficar bom tem que piorar. Uhum. Todo esse processo aqui, sabe? Por exemplo, a melhor coisa que aconteceu foi não ter uma intervenção militar com a eleição do Lula. Por quê? Por mais que o povo aclamou e pediu, ia ser uma intervenção cívico-militar. Até quem foi a favor depois vai começar a falar, isso não está certo, tudo mais. Quando você enxerga, a escama cai dos seus olhos, naturalmente você passa a enxergar a realidade, aí tem efeito. E é o que está acontecendo agora. Muitos estão vendo a besteira que fez. Uhum. E se Deus quiser, na próxima eleição, o resultado vai ser outro nas urnas. Eu não acredito de fraude na urna. Eu acredito em povo inepto. Infelizmente, tem uma boa parcela da população que Isso é realidade. é conduzido. E as E pessoas, induzido. elas abdicam o poder do voto. Falam, eu não Sim. tô afim de estudar política. Isso. Não quero saber. E aí pega um santinho, né? Que eles falam de, Vai votar em qualquer um. vou votar em qualquer um. Sim. E nosso país é conduzido assim. Por quê? A pessoa não tem estudo, não estuda história. E outra, hoje em dia não tem desculpa de você ser alienado. Você buscar cruzamento de informações através disso daqui, sabe por que as pessoas É que não dá permanecem prazer, ignorantes? Sabe por quê, Gabriela? A maioria das pessoas permanecem na ignorância. A ignorância te blinda e te protege. Uhum. É uma desculpa. Não te protege, o ignorante não sofre. Entende uma coisa, a pessoa quando não tem conhecimento de nada, ela não sofre, ela só vai sofrer quando a coisa acontece. Ela sofre só Você as não sabe que consequências. tomada dá choque, você faz um monte de coisa perto de tomada, mexe com fio. Quem sabe que pode dar choque vai estar o tempo inteiro aflito, com cuidado para não tomar o choque. A pessoa que tem o desconhecimento, ela só vai ter o problema na hora que ela só sofre no final. É que nem o otimista e o pessimista. Sabe qual a grande vantagem do otimista perante o pessimista? O otimista só sofre no final. Uau. É uma grande vantagem. O pessimista ele sofre o tempo verdade. inteiro e quando ele tem a vitória, ele não consegue nem comemorar. De tanto que ele se desgastou. Uhum. E a ignorância é a mesma coisa, ela é uma blindagem. Eu juro, eu queria ser, sabe o que eu gostaria? Só gostar de futebol, samba e cachaça. Eu ia ser feliz pra caramba. É o cala-boca da nação, né? Vou colocar a camiseta do time com a latinha de cerveja no final de semana e gritar vai Corinthians, vai São Paulo, vai E Palmeiras. sentir prazer, né? Pô, esse cara não sofre, o cara é feliz. E quem que vai mudar o país? Primeiro, o cara tem que querer buscar conhecimento. Muitos não querem, muitos querem ficar na ignorância, tá? Uhum. Muitos querem. E tem aqueles que são enganados e não querem buscar. O jovem de hoje, por exemplo, uma educação hoje totalmente voltada a uma ideologia errada. Puxa, pegava estagiário de direito no MPF, formado na Sanfran, na USP, pelo amor de Deus, não dá. Totalmente doutrinado pela esquerda, os caras bitolado. É uma lavagem cerebral tremenda. Eu fiz cursinho da Poli. Você sabe, alguns você consegue. Vem cá, vamos conversar. O cara, pô, não tinha visto por esse lado, realmente. Eles são teu professor inteligentíssimos. maconheiro, ele tá falando que ele engoliu também, ele não tem vivência para isso daí. Entendeu? Ele acreditou nessa historinha mentirosa. E ele tá tocando a vida desse jeito aí, tá enganando você, só que você tem discernimento. Pô, bacana, cara, pô, legal, você tá fazendo eu pensar melhor a respeito e tudo mais, mas é um outro que você consegue, a maioria, aquilo ali, porque é cômodo. Faça o que tu queres, depois é tudo da lei, é o que a esquerda te, entendeu? Eu sou a favor de Você é desenvolver vítima. o pensamento crítico.
Sim. De fazer perguntas até pra pessoa, né? Não engolir, isso daqui é o que eu sei, eu quero que você engula o que eu conheço e segue, vai em mim. Sim. Não, porque eu acredito que cada um tem o direito e o dever de pensar, porque dentro da gente a gente busca por algo e a gente sente isso. Sim. Eu consegui entender isso depois a partir do fato que eu também fui convertida pelo Espírito Santo. Benção. É que a gente sempre está em busca de algo. E se a gente Exato. consegue seguir essa linha que está escrito ali no manual, a gente consegue ressignificar tanta coisa na nossa Tudo. vida. O manual do ser humano é a Bíblia. Ali tem a resposta para tudo. Para tudo, até para construir uma casa, para tocar tuas finanças. Até para liderar com Neemias, né? Exatamente. Em silêncio, às vezes, Exatamente. é preciso fazer estratégia ali. Você trabalha também com predição. Na verdade, a segurança em si, eu sou consultor em segurança pública e privada, né? É que a base da segurança é um termo que quase não se usa, mas que vale para todo o segmento na vida, predição. Através da predição você consegue fazer prevenção. O que é predição? Você predizer que algo contrário à sua vontade pode acontecer. Aí você entra com uma ação preventiva. Você prediz que da forma que você está conduzindo suas finanças, você pode fazer tua conta entrar no vermelho. Aí você entra com um plano preventivo para não Isso é incrível. entrar no vermelho. Na segurança é a mesma coisa. Eu estou predizendo que tal lugar está vulnerável, que eu estou estimulando ação contrária à minha vontade, porque segurança pouca gente sabe. Segurança é ciência e arte. É ciência porque requer estudo, tá? Requer análise, e é arte porque requer habilidade e disposição. Tá? Eu costumo dizer que segurança é a arte de checar o óbvio. Segurança é a arte de checar o óbvio. Estou vendo uma senhora que está entrando no mercado, é uma senhorinha que veio fazer compra. Aí eu começo a checar aquele óbvio, eu percebo que aquela senhorinha está muito preocupada, olhando para os lados, olhando para cima, olhando para trás, e eu começo a checar melhor aquele óbvio até que eu vejo ela pegar uma mercadoria e esconder embaixo da roupa. Por que eu percebi isso? Porque eu não simplesmente olhei aquele óbvio e falei, é uma senhorinha que veio fazer compra. Eu chequei óbvio. E você? Então, e também segurança é a arte de se criar mecanismo que desestimule a ação contrária à sua vontade. Quais são esses mecanismos? A tua linguagem corporal, a sua firmeza a andar na rua, a sua postura. Existe um estudo feito com maníacos, de todo tipo, maníacos sexuais, assassinos, pessoas curvadinhas, que demonstram medo, Vou até me arrumar. que andam na rua toda temerosa. Elas estimulam estes psicopatas a atacá-las. E aqueles que saem andando na rua com o olhar brabão, parece que está chamando todo mundo para briga, se esse psicopata for um cara brioso e egocêntrico, ele fala, só porque esse cara está andando com essa marra toda, eu vou ver qual é que é. Então, como tem que ser? A postura firme. Por isso que eu falo que a firmeza é superior à força. Andar firme, postura firme, você andando com a sua bolsa na rua, sem perder tua elegância feminina, a passos firmes, com aquela passada bonita de salto, de mulher que sabe andar salto, né? Que tem umas que parece pata-choca, né? Pois é melhor não usar. É treino, viu? É treino. É treino. Se não, Dá pra treinar. Tem que treinar, senão é melhor não usar. Então mantém aquela postura, bolsa aqui na frente, passos firmes, travando contato visual com todo mundo que está passando na sua frente, com firmeza. Se alguém olhar para você, te cumprimentar, sorria, cumprimente, você está criando um campo de estímulo através da firmeza. Olha que interessante Esse é um dos mecanismos. Mecanismo de defesa preventiva. Preventiva. Interessante. Não é que a receita de bolo que vai dar certo sempre. Sim, claro. Não tem nada a ver. Você sabe que ontem eu tava andando no metrô, né? E eu estava no celular, só que eu me entreti ali. E eu não sou de fazer isso, porque eu resolvi fazer uns stories. Ontem eu resolvi fazer uns stories na rua. Normalmente eu faço dentro do ambiente, né? Eu falei, eu vou dar uma arriscada. Quando eu terminei de ver meu celular, eu ergui minha cabeça, né? Dentro do metrô. Aí eu comecei a perceber as pessoas. Eu falei, olha... Você estava totalmente vulnerável, né? Muito Só que vulnerável. o problema não é o que você faz, é como faz. Primeiramente, mantenha as costas no local de forma que ninguém venha por trás. Estava. Não digite assim que ele fica fácil de puxar. Segure firme com uma mão aqui, que o cara que estiver olhando vai falar, ó, se você estiver segurando assim, ó, fica difícil ele puxar. E aqui, ó, ele vai pensar 3, 4 vezes. Isso. Agora a gente fica assim, ó. Puxou, sai na mão na hora. O cara nem põe força. E aberto, sem senha. Exatamente. Pega tudo. Exatamente. Sua vida toda tá aqui. Então, repito, o problema na vida não é o que você faz, é como faz. Você vai ter que usar o telefone na rua. Vai falar o telefone na rua, mantenha as costas para a parede, uma leve curvatura aqui assim, para você criar um campo aqui de proteção.
segura aqui firme e travando contato visual com todo mundo. Travando contato visual. Você cria campo de estímulo para alguém que estiver querendo investir em você. Não é que é 100% eficácia, mas você já diminui a possibilidade. Segurança, a gente trabalha com probabilidade e possibilidade. Entendeu? Por exemplo, você está num local ermo, uma rua perigosa, indo na direção do seu carro pegar seu veículo. Você vai andando a passos firmes, olhando atenta, destrava o seu veículo, entra, bate a porta, trava já a porta manualmente, não espera, trava a trava automática de quando está se deslocando. Trava, dá partida, sai da vaga. Quando você estiver se deslocando, você põe o cinto. Nossa, mas você está recomendando algo que todo mundo fala, só pode andar com o cinto afivelado. Probabilidade e possibilidade naquele momento, qual que é? Maior, você sofrer uma colisão ou ser assaltado? Ser abordado por um bandido? Minha vida em primeiro lugar. Então, né? você lá na frente, com um jeitinho, encosta 100, 200 metros para frente, afivela o cinto e dá continuidade. Sim. Ah, mas por que muitos não recomendam isso? Porque são politicamente corretos em segurança, eu não sou. Quem é politicamente correto em segurança está trazendo veneno letal para as pessoas. Eu trabalho com a realidade, com efetividade. Claro. É a arte, né? É o que É você arte. trouxe. Probabilidade e possibilidade. Senão a gente vai ver num bunker. E hoje... Quer ficar seguro? Fica num bunker, monta operação de guerra todo ano para comprar suprimentos, para trazer pro bunker e ficar lá mais um ano. Meu Deus, quem aguenta viver Você num... tá entendendo? Você vai ter que sair para a selva de pedra. Exatamente. O que você tem que fazer é fazer. Inclusive, eu estou criando um curso online disso voltado que eu para o quero cidadão saber. comum. São 3 aulas de 1 hora. Creio que em agosto a gente já vai colocar Nossa, na vai ser muito plataforma. interessante. É para o cidadão comum. Eu estou fazendo um trabalho completo, esclarecedor. Primeiramente, a primeira aula, eu transmitindo a essência do que é segurança de verdade. E depois eu vou dando exemplos práticos através de vídeos que eu tenho, estudos de caso, Incrível. a postura preditiva e preventiva. Atuar com predição e prevenção. Sabe? Uma forma efetiva, simples, na linguagem que todo mundo entende. E como ser que bem eu bacana. vou encontrar esse curso? Fala suas redes sociais aqui que a gente... Vai ser na plataforma do KiwiFi. É uma plataforma, acho que é esse o nome, KiwiFi. A minha sócia, Delange Ribeiro, que também, ela tem o DelangeCast, ela é apresentadora do que DelangeCast. Quero Já me trazer ela entrevistou aqui 3 também. vezes. Você vai entrevistá-la. A história dela é bacana. Sim, eu vou fazer o Ela convite está em Portugal, pra ela. inclusive. Volta semana que vem. E ela que, na verdade, que faz todo esse meio de campo para mim, né? Eu entro com o trabalho de montar Muito tudo bom. ali, de colocar o De excelência, posicionamento. inclusive. E Obrigado. suas redes sociais? É o Boer, _ Marcelo, B-O-E-R, é meu sobrenome, né? _ Marcelo. Ali algumas postagens minhas, vai entender a essência do meu Eu trabalho. repostei um vídeo seu, inclusive, do campo de batalha, que eu achei fantástico. Gente, sigam ele nas redes sociais. E agora, para finalizar, porque nosso tempo acabou, infelizmente, passa rápido. esse episódio foi fantástico. E dá um recado aí pro cidadão brasileiro ou pro dono de empresa, para quem tocar aí no seu coração. Olha, eu vou dar um recado que vale para todos os campos na vida. Não importa o que você está passando na sua vida, se você está sendo atacado, se você está com dificuldade, sofrendo opressão no ambiente de trabalho, na vida pessoal ou profissional. Mantenha os princípios da honra que você vai ser galardoado. No final, tudo vai ser revertido em seu favor. Isso, você pode ter certeza, eu digo isso por conhecimento de causa. Porque, acima de tudo, a gente tem um Deus poderoso, Senhor dos Exércitos, Ele só espera que nós sejamos bons soldados, tenhamos honra, determinação, denodo, disposição e tudo isso feito com princípios de honra. Muito bom. Muito obrigada, viu? Sua Eu te contribuição agradeço. assim foi Obrigado. excelente. Muito obrigada mesmo. Ficamos riquíssimos em conhecimento aqui nesse podcast de hoje. Eu Obrigada, agradeço Boer. vocês. Deus te Muito abençoe obrigado. muito. Te Que agradeço, você continue Gabriela. firme. Amém. Deus abençoe tua vida firme. também. Tá? Bênçãos na sua vida. Chuva. Amém. Chuva de bênçãos. Em nossas vidas. Muito obrigada para você que ficou até o final. Compartilha essa mensagem valiosíssima aí. Eu tenho certeza que tocou no seu coração, de que alguém esteja precisando já. Compartilha. Clica aí no like, né? Que também ajuda a disseminar essa mensagem do bem aí para o mundo que está precisando. E se inscreva no canal. Muito obrigada por ficar até aqui e até o próximo. Tchau!